Cadeira aqui, Docker. Por que Docker aqui, né? Cadê que ele tem uma imagem aqui, essa imagem aqui, tá, pessoal? Então, olha só aqui, tá? Dando um resumo, tá? Dos vídeos que foram passados para vocês ontem, tá? O Docker aqui, ó, ele é essa imagem aí, né? Eu tenho essa imagem aqui, aonde de um lado eu tenho que uma infraestrutura containerizada com Docker e do outro lado eu tenho aqui um modelo utilizando máquina virtual, tá? VMware, VirtualBox, tá? Então, o Docker, o que que o Docker faz, tá? Ele vai adicionar uma camada, tá, de virtualização aqui, e aqui nós vamos encaixar, né, as aplicações que nós precisamos em cima do Docker aqui. Só que a diferença é porque aqui, nessa aplicação, tá, do Docker, aqui nós só vamos colocar bibliotecas específicas da distribuição ou da aplicação, tá bom? Então, eu não preciso rodar com o Docker aqui um sistema operacional completo. Eu só vou rodar o quê? Aquelas aplicações, né, ou aquelas bibliotecas em que as aplicações precisam, tá, para funcionar. Então, essa aplicação F aqui, ela precisa da biblioteca A, B e C. Então, dentro dessa aplicação aqui, eu só vou ter essas bibliotecas instaladas, tá? Então, eu tenho aqui uma redução, tá bom? Uma redução do consumo do processador e uma melhor do consumo, tá? Do servidor. Então, nós vamos ter tudo isso daqui rodando dentro de uma única máquina, né? Nós também podemos reconstruir esse serviço de uma maneira muito mais facilitada. Aqui nesse modelo de máquina virtual, nós também vamos virtualizar, né, as aplicações, só que nós temos que virtualizar um sistema operacional completo, tá bom? Então, existe o que? Uma carga de processamento desnecessária aqui dentro desse sistema operacional, né? Que essa aplicação A não precisa disso para poder funcionar, tá? Então, existe um consumo extra, tá, de processamento em que essa aplicação A não precisa, né? Então, eu vou abrir aqui, ó, né? Eu tô com aqui, deixa eu abrir novamente aqui. Esse daqui, ó, ele é uma aplicação aqui do Linux aqui, aonde ele consigo visualizar todos os processos, todos os programas que estão em execução nesse meu sistema operacional aqui. Então, para o meu sistema operacional poder executar, eu preciso estar com todos esses programas aqui funcionando, né? Então, se eu quiser fazer uma instalação de banco de dados, por exemplo, um serviço que vai fornecer banco de dados, eu não vou precisar de praticamente 90% do que está aqui, tá bom? Para mim conseguir rodar o sistema operacional do banco de dados. Então, né, com o Docker, a gente só vai instalar realmente aquilo que precisa. E todo esse consumo de CPU e de memória que está sendo utilizado aqui não vai ser mais necessário. Então, eu tenho uma utilização muito mais otimizada, tá, dos meus recursos de hardware aqui, do meu processador, utilizando o Docker. Beleza? Então, isso daí é a grande vantagem aí do Docker, tá bom? A outra grande vantagem aqui, pessoal, é isso aqui, ó, tá? É você poder escrever, tá? Uma infraestrutura como se fosse um código, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, uma descrição, né, de uma infraestrutura.
E isso daqui, um programador, um desenvolvedor, ele consegue entender isso aqui muito bem. Ele consegue lidar com isso aqui muito bem, tá? Se você pede para mim montar uma infraestrutura de rede, com certeza, né, o Alexandre vai saber fazer isso muito melhor do que eu, porque ele é o cara da infra. Ele vai saber configurar, saber fazer lá, né, a ligação dos cabos e tal, fazer a instalação de todos os sistemas do sistema operacional, configurar todos os itens de segurança. Ele vai saber fazer isso melhor do que eu, porque ele é um cara mais de infraestrutura. Agora, com isso aqui, por exemplo, eu e ele, né, alguém do desenvolvimento e alguém da infraestrutura, consegue conversar em uma mesma língua sobre a infraestrutura que vai rodar o sistema que você quer desenvolver, tá? Então, o pessoal de operações e o pessoal do desenvolvimento, por meio, né, do Docker, agora eles conseguem conversar muito melhor, né? Conseguem falar a mesma língua sobre o que existe na infraestrutura, né, do sistema. Então, isso aqui é muito simples, tá? Então, eu tenho aqui a descrição dos serviços que vão estar rodando, tá, dentro do sistema operacional. Então, eu vou ter um serviço que vai rodar as bibliotecas do PHP, e eu tenho um serviço que ele vai rodar o meu web server, que é um Nginx aqui, tá? E, né, o nome desse container aqui vai ser Falcon, e o nome desse outro container aqui vai ser Nginx, tá? Esse container, ele vai, né, ter como base essa imagem aqui, tá? Essa imagem que está aqui. E essa imagem, ela vai ser obtida, tá, automaticamente via download lá do Docker Hub, tá bom? Então, se você tiver assistido lá os vídeos de ontem, você vai ver lá, né, a parte lá do Docker Hub lá, tá? E aqui, ó, nessa parte de volumes, o que eu estou dizendo aqui, ó, nessa parte de volumes aqui? Eu estou dizendo que na minha máquina hóspede, aqui eu vou ter uma pasta www, e ela vai, né, refletir, ela vai espelhar, né, todo o conteúdo que está dentro de www vai ser espelhado para dentro do container na pasta USR Share Nginx HTML, tá? Então, ó, o que vai me mostrar, né, o que vai fazer a diferenciação para mim é esses dois pontos, tá bom? Então, tudo que estiver aqui, ó, antes desses dois pontos, eu estou na máquina hóspede, tá? Que é essa máquina que está aqui, essa estrutura que está aqui. E depois, né, desses dois pontos, está aqui, vai estar dentro do container, certo? Então, eu tenho o container que ele vai mapear essa pasta aqui. Esse meu container aqui, ele vai mapear dois volumes aqui, tá? Eu tenho aqui, né, esse volume que está aqui, ó, tá? Nessa pasta aqui, tem esse arquivo, default.conf, e ele vai ser mapeado para dentro do container, tá? Nessa pasta aqui, tá? Então, é tudo muito simplificado aqui com o Docker, tá? Outra coisa que eu estou dizendo aqui, tá bom? As requisições web, elas, né, que chegarem na porta 9999, elas irão ser, tá, refletidas na porta 80 do Nginx aqui, tá? Desse container que vai ter o Nginx, tá bom? Tô indo muito rápido, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? O senhor vai disponibilizar os arquivos usados no vídeo no GitHub? Vou, tá bom, Jéssica? Vou subir eles lá para o GitHub, tá? Então, pessoal, tá? Olha só, houve uma mudança, uma transformação na maneira de você desenvolver software web
depois que o Docker surgiu, tá? Hoje, um desenvolvimento profissional de sistema, sem Docker, né? Isso sistema na área web, tá? Não estou falando desktop, mas web, sem Docker, né? É praticamente considerado aí uma coisa semi-profissional. Ou então, não, né? Não vai ter muita... Você vai perder a grande facilidade de você estar utilizando o Docker aqui. Hoje você constrói aqui, né? Uma camada Docker, você configura uma camada Docker, tá? E você roda a sua aplicação em cima dessa camada Docker, tá? Então, que é igual aquela imagem que nós acabamos de ver lá. Então, aqui dentro da pastinha Docker, configurando os meus serviços aqui, tá bom? Então, eu tenho um serviço em Nginx e eu tenho um serviço PHP, beleza? E aqui, ó, eu tenho, tá? O arquivo de configuração do web server, beleza? Tá todo configurado, beleza? Vocês não vão precisar preocupar se configurar isso daqui, porque ele já está todo no jeito, tá bom? E o arquivo, tá? PHP aqui, ó, né? Nós temos dois arquivos aqui, tá bom? Um é o php.ini, tá? Que ele tem aqui configurações específicas do PHP, e o outro é a imagem do PHP que nós vamos compilar agora, e para poder rodar as nossas bibliotecas aqui, tá bom? Então, ó, a nossa estrutura aqui, tá? Ela é composta, tá? De dois arquivos principais, tá bom? Nós temos aqui o Docker Compose, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para gerenciar os containers, tá bom? Então, os dois containers que nós queremos montar aqui, nós vamos gerenciá-los através do Docker Compose, tá? E o Docker Compose, ele é manipulado por você, desenvolvedor, através desse arquivo, tá bom? A imagem, aí você vai precisar montar as imagens dos seus containers, tá? Uma imagem, né, que é a imagem do Nginx, nós não vamos montar pessoalmente, tá? Nós vamos só pegar uma imagem pronta que já existe lá no Docker Hub e trazer para cá, tá bom? O Judson perguntou aqui o seguinte: toda essa sintaxe de configuração faz parte de um estudo específico? Ela faz, Judson, tá? Ela faz sim parte de um estudo específico aqui. Se você acessar aqui, né, você não pode errar, tá? No espaçamento aqui, se você errar um espaçamento aqui, o seu Docker Compose não funciona, tá bom? E você vai ter acesso, né, sobre o que significa cada um desses itens aqui. Se você acessar aqui, por exemplo, a parte da Docker aqui, você vai encontrar lá, né? Docs, né? Docker. Aqui tem a parte da documentação, que é o Dockerfile referência aqui, ó. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, você vai encontrar aqui a referência, né, de cada comando daquele lá que eu estou usando lá no Docker Compose, tá? Então, eu tenho essa sintaxe aqui, eu tenho essa diretiva aqui, from, né, e para que ela significa, qual é a função dela, né? E aí, Judson, né, você aqui, ó, por exemplo, tá? Eu montei dois arquivos aqui, tá bom? Eu tenho o Docker Compose, que é que eu utilizo para gerenciar, tá bom? Os nossos serviços. E eu tenho aqui o Dockerfile. Esse Dockerfile aqui, eu vou utilizar ele para montar a imagem do PHP que eu quero utilizar. Né? É importante que vocês tenham assistido os vídeos de ontem para não chegar aqui cru nessa aula aqui e não ficar boiando, tá? Então, ó, nós queremos montar aqui, né, uma infraestrutura de desenvolvimento composta de dois serviços, tá? Um é o PHP e o outro é o Nginx, certo?
Nginx aqui. O Nginx, a imagem do Nginx, tá bom? Ela não vai ser montada por nós. Ela vai, né? Ela vai ser, nós vamos fazer o download dela lá do Docker Hub, ela já está pronta lá no Docker Hub, né? O próprio Docker Compose já vai fazer o download dela, vai baixar para nossa máquina e vai montar ela aqui. Agora, a imagem, tá bom, do PHP, nós vamos compilá-la e montá-la agora, tá? Então, né, nós vamos montar ela agora. E ela está aonde? Ela está dentro da pasta Docker, dentro da pasta PHP, que é aqui, ó, dentro da pasta Docker, né? Dentro da pasta Docker, dentro da pasta PHP, tá? E dentro da pasta PHP nós temos aqui o Dockerfile, que é o arquivo que vai, certo? O Docker Compose sobre todos os procedimentos que ele precisa fazer para montar uma imagem PHP aqui. Essa imagem PHP, ela tem como base esse sistema operacional aqui, tá bom? E depois ele vai adicionar todos esses pacotes aqui, e ele também vai automaticamente adicionar um framework que nós vamos utilizar ao longo do curso, que é o Falcon, tá bom? Então vai estar tudo compilado dentro dessa imagem, tá bom? Para quem não conhece, tá, esse framework que eu vou falar aqui agora, o Falcon, né? Ele é um framework relativamente novo, tá? E ele tem uma grande característica aqui porque ele é extremamente rápido, tá? Então ele é um framework PHP, né? Onde nós vamos poder fazer diversas transações aqui. Já tem muito código pronto aqui, tá? E ele é extremamente rápido porque, né, ele foi feito com C, tá bom? Então, né, nós temos aí uma alta performance aí com o PHP, tá bom? E o legal dele é porque eles estão fazendo uma tradução dele para o português do Brasil, tá? Então, ó, nós temos aqui, ó, na parte de docs aqui, nós vamos usar a versão 4, e aqui, ó, ele tem uma tradução para o português do Brasil. Eu estava dando uma olhada, não está tudo traduzido, tá? Tem muito serviço aqui que ainda não está traduzido, tem muita parte aqui que ainda não está traduzido. Mas eles estão fazendo aí a tradução para o português do Brasil, ó. Por exemplo, nesse ponto aqui, já não temos mais tradução, tá? Tá no inglês, né? Mas isso daí é uma coisa aí que vocês, né, da área, né, vocês vão ter que se habituar a fazer, tá bom? A Jéssica está perguntando, essa estrutura do Dockerfile vem pronta ou foi o senhor que montou? Eu que montei, tá bom? Essa estrutura aqui, ó, do Dockerfile aqui, tudo isso aqui foi eu que montei, tá? É um script isso aqui, você tem que programar isso aqui como desenvolvedor, tá bom? Então eu fui pesquisando e aí eu fui montando, né, essa imagem aqui. Agora ela já está prontinha, só no ponto de usar, tá? Ó, tá até configurada aqui, ó, com time zone de Araguaína, ó, tá? Ela tá prontinha, beleza? Então, a partir desse ponto aqui, né, eu acredito que vocês vão conseguir fazer tudo sozinhos aí na máquina de vocês, sem precisar de mim. Essa parte de criar esse Dockerfile e criar esse Docker Compose aqui, aí vocês ainda vão precisar de um apoio, né? Mas agora essa outra parte aqui, daqui para frente, vocês dão conta de fazer sozinhos, né? E agora, né, eu quero montar a imagem com vocês aqui, né? Nós vamos fazer a compilação aqui da nossa imagem, tá? Eu vou abrir aqui o meu terminal, tá? E eu estou com o meu terminal aí aberto agora, né? E aí eu quero fazer com vocês o mesmo procedimento, tá? Que foi mostrado lá no vídeo. Só que é o seguinte, lá no vídeo da aula de ontem, eu postei, né, um exemplo de montagem, tá? Então, de montagem das imagens. Nós não vamos usar aquela imagem que está lá, vocês vão ter que usar essa daqui que eu vou montar agora, tá?
Então, esse processo aqui, certo? Vocês vão ter que fazer aí na máquina de vocês, tá? Tá? Então, ó, estou aqui na minha máquina agora, né? Estou dentro do diretório aonde tem o docker compose.yaml, tá tudo configurado já, e aí eu só tenho que dar o comando aqui, ó, sudo docker compose app, né? Ele vai pedir uma senha, né, minha senha de usuário root, e aí ele vai começar a montar a imagem. E agora nós vamos aguardar aí o término, tá, dessa imagem aí ser montada, tá? Então eu estou criando, né, um mini sistema operacional com todas as bibliotecas que a minha futura aplicação vai precisar, tá? Esse processo ele é um pouquinho demorado, né? Ele depende muito, né, de toda a estrutura que você montou aí na sua máquina, tá bom? Que você, de todas as bibliotecas e as dependências que a gente pediu para instalar, né? Pode demorar um pouquinho, tá? E agora ia aguardar. E para você fazer isso daqui, você vai precisar ter acesso à internet, tá bom? Tem que ter acesso à internet aí. Se você estiver utilizando o Windows 10 atualizado, vai acontecer da mesma maneira que está acontecendo aqui para mim, vai acontecer também aí para você. Se você não estiver utilizando o Windows 10, estiver utilizando o Windows mais antigo, aí nós vamos ter que pesquisar aí uma estratégia para você conseguir fazer aí na sua casa, tá? Enquanto ele vai compilando, aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá, então beleza. Tudo tranquilo, né? Todo mundo está entendendo tudo. Luiz Henrique, ele perguntou assim: a gente não vai utilizar um container para armazenar o banco de dados, não? Nós vamos. Aí nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos primeiro montar só esses dois serviços aqui e depois nós vamos adicionar um terceiro serviço aqui para a gente adicionar o banco de dados, viu? Tá? Mas nós vamos montar, sim, também um terceiro container aqui. Essa estrutura aqui nós vamos aumentar ela, tá? Durante o semestre, tá bom? Viu, Luiz? Conhece essa ferramenta Docker Toolbox? Eu nunca utilizei ela porque eu nunca precisei, mas eu já vi alguns que utilizam o Windows, né? Me falarem dela e indicarem a instalação dela para quando o Docker Desktop não funcionar, tá? Então, mas eu particularmente nunca utilizei o Docker Toolbox, não, tá bom? Júlio. Vou voltar aqui para o nosso. Ó, ele tá montando aí a imagem para a gente, né? Pessoal, enquanto ele está compilando aqui, eu vou só pegar aqui o carregador do meu celular, que meu celular está acabando aqui a bateria. Só um minuto. Filha, fica aí.
Prontinho, voltei. Ele, aqui nessa imagem que eu montei, ele parece que dá aqui um pequeno errinho, né? Vamos esperar aqui para ver se realmente vai travar de verdade aqui a imagem, né? A compilação. E a Jéssica está perguntando o seguinte, é sobre o CodeSign, professor, quando começarmos a programar, então, eu queria que ele não fornecesse a resposta para vocês tiverem, para vocês terem assim, uma experiência similar ao que vocês estão tendo lá com o RI Jude, né, online. Mas ele fornece a resposta, né? Então, mas eu vou pedir para vocês fazerem alguns testes lá, alguns treinos lá, tá bom? Porque é uma ferramenta interessante aí para você começar a aprender várias linguagens, tá? Aí lá eu vou pedir para vocês fazerem alguns testes lá, tanto de PHP quanto de SQL, tá certo? E aí eu vou pedir lá sim, Jéssica, para vocês poderem fazer o trabalho, tá? Alguns trabalhos. Eu ia passar também no RI para vocês, mas só que lá eles não disponibilizam PHP, só disponibiliza Java, C, JavaScript, né? Só se eu pedir para vocês programar em JavaScript. Opa, tá compilando aí, né? Beleza, tá compilando tudinho. Ó, então, ó, o final do projeto aí é esse aí, tá? Ele vai montar pra gente, né? As duas imagens. E aí, ó, ele vai subir, né? O serviço do Falcon, tá? Que é o PHP. E ele também vai subir aqui o serviço do Nginx, tá bom? Então, queridos, tá? Depois que todo esse processo aí terminar, né? A compilação foi bem sucedida, tá? Né? Vocês já passaram por uma etapa importante aí da montagem da nossa infraestrutura aí de desenvolvimento, tá bom? Aí, o próximo passo agora é nós fazermos aqui, tá? O próximo passo aqui, né? Vocês podem tá? Que a instalação dessa extensão Docker aqui, tá bom? Então, você vai clicar aqui, ó, e você vai procurar essa extensão aqui, ó, né? Você pode instalar ela aqui e ele vai habilitar para você aqui, ó, esse ícone aqui, ó, do Docker aqui, e aqui ele vai aparecer os serviços para você automaticamente aqui, ó, tá bom? Se esses serviços aqui, eles não aparecerem assim, né, ficar assim como se ele não conseguisse conectar, tá bom? É porque você precisa dar permissão, tá, para o seu usuário no grupo Docker, tá bom? Então, como é que você vai fazer isso, tá bom? Deixa eu mostrar aqui que eu já tenho até aqui um passo a passo aqui que eu já fiz para uma outra turma e também vai dar certinho aqui para mostrar para vocês aqui. Deixa eu só abrir ela aqui. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Esse aqui. Aqui, achei. Tá? Aí é o seguinte, o que vocês precisam fazer, tá? Vocês precisam dar este comando aqui, se vocês estiverem utilizando o Linux, tá bom? Né?
E aí é o seguinte, se vocês estiverem utilizando o Linux aqui, vocês precisam dar esse comando. Se você estiver utilizando o Windows, eu acho que não vai ser necessário fazer isso, porque o próprio Docker Desktop ele já vai fazer toda essa configuração para você, tá? E ele já vai disponibilizar as imagens aqui, ó, bonitinhas aqui para você poder fazer a manipulação delas, tá bom? Mas se você tiver no Linux e as imagens não estiverem aparecendo, os containers não estiver assim, igual está com o meu aqui, você no Linux tem que dar este comando aqui, tá bom? E aí depois você inicia a sua sessão, tá bom? Quando eu falo reiniciar a sua sessão, é você sair aqui, ó, né? Fazer o deslogar aqui mesmo, vai estar o, né? Aqui no Linux ele vai estar no cantinho aqui, uma opção para você deslogar do sistema. Você desloga do sistema e loga novamente, tá bom? Que aí ele já vai funcionar. Beleza, tá bom? Ele já vai estar aparecendo. Aqui, o que, é que eu quero que vocês notem, né? Eu tenho outros containers aqui, mas nós não precisamos, nós só vamos precisar desses dois aqui para o nosso estudo, tá? Então, ó, eu tenho o nome do container aqui, ó, Nginx, e eu tenho o nome aqui, ó, do outro container, que é o Falcon, tá? E aí, né, ele também coloca o nome da imagem aqui na frente, né? Então, vocês não precisam se ligar nesse nome dessa imagem aqui, não. Só olha mesmo aqui o nome dos dois containers aqui, ativos, tá? E aí, nós precisamos verificar se está funcionando direito, beleza? Né? Então, ó, eu estou aqui, ó, com o meu index aqui, ó, tá? Dentro da pasta www, eu estou com o meu index aqui e eu tenho PHP info, tá? Aqui, beleza? Então, vamos executar esse arquivo aqui agora, tá? Para a gente verificar se o Falcon está habilitado, né? No meu computador aqui, eu tenho o Live Server, né? Configurado, tá bom? Então, ó, eu estou aqui, ó, Go Live aqui, ele está configurado, tá bom? Você pode fazer por esses dois caminhos que eu vou mostrar aqui agora, né? Você pode, tá? Acessar diretamente aqui, ó, o localhost e digitar essa porta aqui, né? Então, você pode vir aqui, tá? E digitar aí, ó, localhost, né? E a porta, tá bom? 9999, tá? Dá um enter aí. Então, ó, eu estou executando aquele index, aquele PHP info lá, tá? E notem que se eu der aqui um Ctrl F aqui, ó, e eu digitar aqui ó, a palavra Falcon, né? Ele vai aparecer esse Falcon aqui, né? E ele vai aparecer isso daqui, ó. Isso daqui é a prova, né, de que o framework Falcon ele está instalado e ele está configurado aqui, né, no nosso PHP aqui. Nós vamos conseguir utilizar ele numa boa, tá? Então, isso daqui é a prova cabal que você vai ter, né, de que o seu framework PHP ele está funcionando, tá bom? Então, essa daqui é uma maneira, tá bom, de você fazer aqui né, a confirmação, tá bom? E a outra maneira, que é a que eu gosto mais, que é utilizar o Live Server, tá bom? Então, o Live Server, ele é uma extensão do VS Code aqui, em que quando você configura ele, né, qualquer alteração que você faz no seu código, ele sozinho já vai fazer a atualização lá no navegador web. E isso te dá muita produtividade, beleza? Então, para a gente conseguir fazer o Live Server conversar com o Docker, né, direitinho, nós temos que fazer a seguinte configuração, tá? A primeira delas é você fazer a instalação do Live Server, tá bom? Aqui, você vai fazer a instalação aqui, ó, do Live Server, tá? Dessa extensão. Fez a instalação dela, depois você vai vir aqui no seu navegador e fazer a instalação do Live Server para o seu navegador, tá bom?
Então, ó, você vai fazer a instalação dela aqui. Como o meu já está instalado, né? Ele está aparecendo dessa forma aqui. Quando você fazer a instalação do Live Server no seu navegador, ele vai aparecer esse ícone aqui, ó. Tá bom? Esse ícone no cantinho aqui, beleza? E aí, você vai clicar aqui, né? E vai, tá? Marcar essa opção do jeito que está aqui. E não precisa marcar isso aqui. Pode deixar da mesma forma que está aqui, ó. Tá? Feito isso, né? Feito a instalação aqui, né? Dentro do navegador. E feito a instalação aqui dentro do VS Code, aí a próxima configuração que você vai ter que fazer, tá? É você vai entrar lá no settings do, né? Aqui, ó, do VS Code, aqui na opção do JSON mesmo, tá? E aí você vai adicionar isto daqui, tá bom? Do jeito que está aqui, ó, tá? O que que isso aqui está dizendo? O por padrão, ele inicializa na porta 5.500, tá? Se você alterar essa porta aqui, pode ser que entre em conflito com outro serviço do seu computador e o Live Server não vai funcionar. Então, essa porta aqui já é padrão, né? É quase que não dá problema, tá bom? A não ser que um outro serviço esteja utilizando essa porta aí. Mas, né? Como já é uma configuração padrão, normalmente não dá problema. E aí nós temos que mapear as requisições da porta 5, da porta 5.500 para a porta 9.000, tá? Essa aqui foi a porta que nós configuramos do nosso container, tá? Então, essas três configurações, instalando o Live Server, instalando a extensão no Chrome e fazendo essa configuração aqui, tá bom? Vocês vão conseguir utilizar o Live Server, tá? Eu acredito que eu já deixei aqui, ó, uma opção, esses settings lá no GitHub lá, ó, tá bom? E ó, e já tá aqui, ó, o exemplo para vocês copiarem, beleza? Legal? Feito isso, pessoal, né? Nós podemos fazer o que aqui, ó, tá? Vamos abrir aqui, ó, eu vou no meu index aqui, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa parte aqui, ó, do Go Live aqui, ó. Cliquei nela, ele vai startar o serviço e ele já vai abrir, ó, automaticamente aqui, tá? A página lá do PHP Info, tá bom? Então, ó, o diferencial do Live Server é isso aqui, ó, por exemplo, quando nós fazemos aqui, ó, uma alteração aqui, ó, né? Vou colocar aqui, teste, né? Salvei, tá? Ele já vai fazer a atualização automática. Ou seja, quando eu salvo o arquivo aqui, ele já atualiza automaticamente. E isso traz para o nosso trabalho de dev uma produtividade imensa, né? Porque você salva aqui, aí tem que clicar aqui para atualizar. Essa operação de pegar a mão no mouse, clicar repetidas vezes durante muito tempo, dá muito, né? Deixa o nosso trabalho muito cansativo, tá? O server aqui você ganha produtividade no seu desenvolvimento, tá? Então eu gosto mais dessa maneira aqui, beleza? Josivan, ele pode me passar o seu Git, prof. Josivan, posso. Eu vou dar um link aqui, mas se você assistir às aulas, as primeiras aulas, tá lá também, tá? Eu vou colocar aqui ele aqui, o link aí para você.
Aí, ó, o link, tá? O Alexandre está perguntando o seguinte: como eu sei se uma determinada porta está sendo usada, professor? Alexandre, é o seguinte: existem aquelas portas padrões, né? Que todo serviço já é básico, né? FTP usa a porta 21, o MySQL usa a porta 3306, o HTTP usa a porta 80, né? Então é uma coisa padrão. Normalmente eu descubro assim, né? Se eu starto o serviço e ele não funcionar naquela porta, é porque aquela porta está sendo utilizada. Eu descubro assim, tá? Mas deve ter uma ferramenta específica aí do Linux que te diz direitinho, ou do Windows. Mas eu não sei te falar qual é, tá bom? Eu não conheço ela, tá? Beleza, então. Pessoal, então feito isso, tá bom? Qual é a próxima parte aqui que nós vamos fazer, tá? Eu vou minimizar aqui, né? Vou abrir aqui. E agora eu vou abrir aqui o meu terminal, tá bom? E eu configurei um comando específico aqui, tá? Ctrl Alt T já abre o terminal para mim. Pessoal, aqui no VS Code você consegue fazer essas configurações também, tá? Keyboard Shortcuts, tá bom? É aqui, ó, você clica aqui e ele vai abrir para você aqui, ó, isso daqui, tá? E aí você pode ir configurando os comandos. Então tem alguns comandos que eu que configurei aqui, né, uma coisa minha mesmo para aumentar a minha produtividade, né? Então eu gosto muito de utilizar essa combinação, né, do Ctrl mais Alt, né, mais uma letra, né, daquela funcionalidade que eu quero inicializar, tá bom? Então, no meu caso do terminal aqui, eu configurei Ctrl Alt T e já abre o terminal para mim. Eu gosto mais de fazer isso do que pegar o mouse, levar ele aqui, clicar aqui em cima, clicar em New Terminal aqui. Tem outra funcionalidade também, ó, que é o Ctrl Alt G, tá? Ele já abre para mim aqui o Git Graph, né? Esse Git Graph é uma extensão que eu instalei, tá? E ele vai me dando aí as mudanças, né? Vai montando uma árvore aí das mudanças do nosso repositório aqui, tá? Então foi o que eu configurei aqui, beleza? Tá? Então, ó, vamos ao que interessa aqui, porque nós ainda não terminamos aqui de fazer, né, a configuração do nosso ambiente, né, de estudo. Nós estamos fazendo a configuração ainda, tá? Agora, o que nós precisamos fazer, tá? Nós precisamos fazer a instalação aqui do Composer, tá? O Composer, ele é um gerenciador de bibliotecas do PHP, tá? E nós conseguimos fazer a gerência de todas as bibliotecas e frameworks do PHP com ele, certo? E aí, para a gente fazer a instalação dele, tá? Eu vou passar para vocês aqui. Composer, tal. Aqui, ó. Se liguem aí, tá? Como é que eu achei esse item aqui, tá? Eu vim aqui, ó, digitei o seguinte aqui, ó. Composer, tá? DigitalOcean. Aí tem aqui, ó, install Composer DigitalOcean, tá? Dei um Enter. E eu estou usando a versão 20.4, tá? Então, abri ela e ele vai cair aqui, tá bom? Então, se você estiver utilizando a mesma versão que a minha, vai dar certinho, tá? Então, você pode seguir aqui direitinho, do jeito que ela está dizendo aqui, e vai dar tudo certo, tá bom? Eu segui exatamente igual ela está me dizendo aqui, tá? E aí, teve uma coisa que eu fiz aqui que foi, tá? A instalação global do Composer, tá bom? Igual ela está falando aqui, ó. Para instalar o Composer globalmente, tá? Você pode fazer do jeito que está aqui, beleza? E eu fiz exatamente como está sendo dito aqui nesse
nesse projeto aqui, tá? Então, até aqui, ó, né? Você pode seguir até aqui que vai dar tudo certo, tá bom? Eu fiz exatamente assim. Com o meu Composer instalado, né? Eu vou vir aqui, ó, no meu escritório, tá? E eu vou dar aqui o seguinte comando, tá? Composer init e dou um enter. E aí ele vai inicializar, né? Um scriptzinho onde ele vai, né, dizer, fazer uma série de perguntinhas, onde ele vai montar um composer para a gente aqui dentro do nosso diretório, tá? Para a gente poder fazer, né, a gerência dos nossos frameworks, tá bom? E aí a primeira coisa que ele está me perguntando aí é o nome desse pacote, tá? E aí você pode deixar do jeito que vai aparecer aqui, porque ele está pegando o nome do usuário e a pasta onde ele está fazendo a instalação, tá bom? Que é essa daqui, ó, estudos de PHP, tá? Você pode adicionar aqui uma descrição, então você pode colocar aqui estudos de PHP. O autor, ele já vai pegar automaticamente aí o autor da sua máquina, né? O nome de usuário que tiver configurado, tá? Estabilidade mínima, tá bom? Você vai colocar aqui stable, tá? Não coloque outra, porque nós queremos trabalhar com bibliotecas que são, no mínimo, estáveis. Nós não queremos trabalhar com bibliotecas que estão em desenvolvimento, que estão em teste, tá? Nós só queremos trabalhar com bibliotecas estáveis, tá bom? Qual é o tipo de pacote? Aí você vai poder colocar, você vai colocar aqui, ó, project. Licença, você vai colocar init, tá bom? E depois ele pergunta aqui, você quer definir suas dependências? Para esse primeiro momento, nós não vamos ter nenhuma dependência de aplicação, porque nós não temos aplicação ainda, tá? Então, você pode colocar aqui, né, um no, por exemplo, né, porque nós não temos dependências de aplicação, tá? Mas, nessa segunda pergunta aqui, você vai ter que colocar yes. Por quê? Porque nós queremos adicionar uma dependência de desenvolvimento, tá? Notem aqui a diferença, tá? Nós temos requisitos, né? Nós vamos usar bibliotecas para apoiar o desenvolvimento da aplicação. Então, isso nós chamamos de requisitos de desenvolvimento, tá? Nós precisamos de uma ferramenta X para nos apoiar no desenvolvimento do nosso software. Então, isso é o que significa o require dev aqui. O require, ele seria aquele componente em que a aplicação, depois de pronta, ela precisa desse componente para poder funcionar. Então, nós temos dois tipos de requisitos aqui. O requisito da aplicação, que vai ser o primeiro, que é o require, e o requisito de desenvolvimento, tá? No primeiro, você pode colocar no, e no segundo você vai colocar yes, tá? E aí, ele, né, vai perguntar qual é o pacote, tá bom? Então, o nome do nosso pacote aqui, né, nós queremos adicionar aqui o Falcon DevTools, tá bom? Então, aqui, ó, né, lá na documentação do Falcon aqui, né, ele tem aqui uma ferramenta chamada DevTools aqui. Cadê? Deixa eu achar ela aqui, ó. Ferramenta de desenvolvimento, DevTools, tá bom? E aí, ele indica aqui, né, uma maneira da gente instalar aqui, ó, usando o Composer, tá bom? E nós vamos colocar aqui, ó, esse Falcon DevTools aqui, lá na resposta, né, daquela pergunta, tá? Então, ó, Falcon DevTools aqui. E aí você vai dar um Enter, né? E aí ele vai fazer uma pergunta, né, que ele está querendo saber qual é a versão do Falcon DevTools que eu vou utilizar. Para você configurar isso certinho, tá?
Só existe uma maneira. Você vai entrar aqui, ó, no Package. E aqui você vai digitar aqui, ó, Falcon DevTools, tá? Você vai precisar fazer um login, você vai precisar criar uma contazinha para você, você vai se logar, tá bom? E aí, né, ele já vai ficar funcional assim para você, tá? E aí, ó, você clica aqui, ó, Falcon DevTools, né? E ele vai mostrar para você aqui a versão, a última versão aqui. Nós temos todas essas versões aqui, mas eu estou interessado nessa daqui, ó, versão 4.0.3. E notem que ele está utilizando o Semantic Version aqui. Tem um vídeo aí explicando o que é o Semantic Version, tá? Então, eu quero essa versão aqui, ó, 4.03, tá? Então, nós vamos, né, colocar isso lá no na nossa resposta aqui, ó. V.0, V4.0.3. E dá um Enter, tá? Aí ele está me dizendo o seguinte, tem outro pacote que você quer adicionar? No momento não, tá? No momento eu não quero, né, adicionar nenhum outro pacote. Então eu só vou dar um Enter. E aí ele vai mostrar mais ou menos aí como é que está o meu composer.json, tá? E eu lembrei de uma coisa aqui, que vocês não podem confundir esse composer aqui com esse composer com R no final, que nós estamos montando aqui, tá? Deixa eu terminar aqui, tá? Eu não quero fazer mais nenhuma mudança, e aí eu vou confirmar o yes. E ele vai começar a fazer o quê, né? A instalação das bibliotecas aqui. Aí ele está me perguntando mais uma coisa, se eu quero adicionar o meu diretório vendor dentro do Git Ignore. Eu vou querer sim, tá? Você coloque yes. Por quê? Nós não queremos, tá, mandar lá para o GitHub a pasta vendor, tá bom? Nós não queremos mandar. Por quê? Porque a vendor só tem biblioteca. E as bibliotecas, elas sempre são algo específico aí do sistema operacional. Então, se você for baixar esse projeto no Windows, aí você lá um Composer Update, ele vai fazer o download e fazer a configuração no seu sistema operacional, tá bom? Então, ó, vou dar um yes aqui, e aí agora ele está me perguntando se eu quero instalar as dependências agora. Eu quero, tá? E aí agora ele vai começar a fazer a instalação das dependências aí para mim, tá? Então, agora nós vamos aguardar um pouquinho. Notem aqui, ó, que ele já criou aqui, ó, o Git Ignore pra gente. Ele já deixou aqui o vendor, tá? Esse vendor, ele não vai ser comitado lá para o GitHub, tá? E vocês não podem confundir esses dois arquivos aqui, tá bom? Aqui, ó, esse composer com R no final aqui, ele é um arquivo que você vai utilizar para gerenciar as bibliotecas do PHP. E esse compose, sem R no final, Docker Compose aqui, você vai utilizar para gerenciar os seus dois containers, tá bom? Então tem essas duas diferenças aí, tá? Então notem aqui, ó, que ele já vai fazer, ó, o download de todas as dependências, tá bom? Do framework, tá bom? Ele já vai adicionar aqui, ó, dentro da pastinha vendor, tá? Se eu abrir aqui, ó, a pastinha vendor aqui, eu tenho aqui, ó, o Falcon, né? E tenho todas as dependências que o Falcon precisa, já está tudo instalado, tudo configurado. Show de bola, isso daqui facilita demais aí o nosso trabalho de desenvolvedor, tá bom? Depois disso aqui, né, agora nós vamos, né, ativar, tá, o DevTools aqui, tá, o Falcon DevTools. Então, eu vou dar um clear aqui agora, tá? Se eu acessar aqui a pasta vendor, tá, der um ls aqui, eu vou encontrar a pastinha Falcon, e eu tenho aqui, ó, o DevTools aqui, e eu tenho esse arquivo aqui, ó, Falcon, tá? Então, esse arquivo aqui é o que eu quero executar para mim
né, criar aí né, executar o DevTools aqui, que são as minhas ferramentas de desenvolvimento, tá? Então, olha só, eu gosto, tá, de colocar isso daqui também de maneira global, para ele não ficar específico aqui dentro desse projeto aqui, né? Tem que ficar acessando todo esse caminho de diretórios aqui para mim poder chegar nele, tá? E aí eu estava pesquisando lá no este aqui e tem uma maneira aqui de você fazer isso, tá bom? E é por isso que eu tenho falado e repetido, você tem que aprender a ler inglês, tá bom? Para você conseguir se virar, tá? Então aqui, ó, se eu der esse comando aqui, ó, do jeitinho que está aqui, né? Eu vou conseguir, tá? Fazer lá o que eu estou querendo, né? Então, ó, eu vou dar um teste aqui. E aí eu vou fazer, né, isso aqui. Ele está me dizendo aqui que o arquivo existe, porque eu já tinha feito isso daqui antes, tá bom? Eu já tinha feito esse comando aqui antes, tá? Agora, depois que esse comando está feito aí, se quando você for fazer isso estiver dando algum erro, tá bom? Aí você cria uma issue, posta lá o erro para a gente poder lhe ajudando. Professor, eu estou no Windows, como é que faz isso aí no Windows, tá? Nós vamos ter que pesquisar lá também como é que a gente vai fazer esse mesmo procedimento aqui no Windows, tá? Mas eu acredito que quando a gente faz a instalação, né, faz essa instalação aqui no Windows, tá? Né, quando a gente faz a instalação do Composer, tá? E do Falcon, ele já vai deixar isso automático no Windows, mas tem que ver, tem que testar, tá bom? Aí, ó, eu vou dar um clear aqui e eu vou voltar lá para, né, para minha pasta lá. E digitar aqui, ó, Falcon, tá bom? E vou dar um Enter. Então, olha só aqui, ó, ele vai ativar o Falcon DevTools aqui, certo? E ele está me dizendo aqui uma série de comandos, né? E nós queremos fazer o quê? O que nós queremos fazer? Nós queremos criar um projeto, tá? Nós queremos criar um projeto. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, então. Nós vamos colocar aqui, ó, Falcon, né? Project. E nós vamos colocar o nome desse projeto aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, Falcon Project. Vamos dizer que eu quero fazer um marketplace, tá? E aí eu vou dar um Enter aqui. E aí, ó, ele vai, né, criar para a gente de maneira automática, né, toda essa estrutura aqui, ó, tá? Então, ó, ele cria para a gente estrutura aqui, que é aonde nós vamos colocar a nossa aplicação, ó. Então, eu já tenho aqui, ó, todas as pastas criadas de maneira automática, uma pasta com alguns arquivos de configuração já, uma pasta para mim adicionar os controllers. Então, eu já tenho dois controllers base aqui, tem um controller base, né? E eu tenho aqui o controller também, né? O index aqui, o controller inicial. Uma pasta para mim colocar bibliotecas específicas, uma pasta para mim colocar, fazer as migrations, os models, as views, né? Então, pessoal, se eu fosse fazer tudo isso daqui na mão, né? Eu gastaria aí um tempo fazendo isso tudo na mão. E o framework, ele nos ajuda nisso, tá? Então, os frameworks, eles têm essa vantagem, porque eles aceleram o seu desenvolvimento, tá bom? E, pessoal, basicamente, isso daqui é a aula que eu queria ministrar para vocês agora, né, nessa noite aqui, tá? Porque eu acredito que temos aí bastante passos em que eu quero que vocês se empenhem durante essa semana para fazer exatamente isso daqui que eu acabei, tá? Eu lembro quando foi fazer o projeto integrador. Pois é, né? Então, nós já temos isso daqui, ó, tudo pronto, tá? Então, ó, o que que eu vou fazer agora, tá bom? Eu vou fazer o seguinte aqui agora, ó.
Vou dar um clear aqui. Eu vou dar aqui, ó, um git status, tá bom? E eu tenho todas essas mudanças aí que foram feitas, tá? Eu vou ver aqui qual é a branch que eu estou, tá? Eu estou na branch master, legal? E aí nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou enviar isso daqui lá para o meu GitHub, tá? E aí ele está dizendo que já está atualizado. Eu já enviei isso antes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui. Estudos do PHP. Não. Não tá aqui, não. Git. Deixa eu ver aqui. Aliás, estou aqui. Git commit. -m. Adicionando, né? Falcon Framework. Agora vamos ver aqui, Git status. Agora ele está me dizendo aqui que eu vou Git push. Beleza, então vamos dar uma olhada aqui. Vamos atualizar. Beleza, agora tá aí, ó. Então, galera, vocês já têm acesso aí a tudo que foi feito nessa aula. Então, vocês precisam fazer agora aí, né, o Git Fit na máquina de vocês e depois o Git Merge para sincronizar aí com o repositório local de vocês, tá? Eu quero realmente que vocês aprendam a fazer isso via Git, tá? Porque essa é a maneira profissional de se trabalhar, certo? Eu não quero que vocês venham aqui e façam download do zip aqui, não. É uma opção que existe aí, beleza? Para casos alternativos, mas você precisa utilizar aqui o Git mesmo, tá? Vamos aprender a trabalhar com o Git. Pessoal, vocês estão aqui para se tornarem devs profissionais, viu? Então, não vão fazer feio, não. Vamos aprender a utilizar o Git. Se for necessário, marca uma live aqui, e aí a gente só faz o passo a passo do Git aqui, mas vocês têm que fazer igual eu tô fazendo aqui, tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Todo mundo em silêncio, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu foi nada. Tá. Eu acho que agora, né, é praticar, né? Professor, fazendo a sincronização, nós precisaríamos fazer os mesmos processos que o senhor fez. Vocês vão precisar fazer a instalação das bibliotecas, tá bom? Vocês vão precisar fazer o Composer init lá na máquina de vocês, tá? Porque eu não subi para cá, certo? O vendor, tá? Eu não subi o vendor para cá. Então, ó, essas bibliotecas que estão aqui, ó, dentro do vendor, elas não subiram. Isso daqui vocês vão ter que fazer. Esse procedimento, tá? De dar o git init e depois esse procedimento de configurar o Falcon, né? Para ele ficar global na máquina, igual eu fiz aqui no Linux, né? E depois executar lá o Falcon DevTools lá, igual eu mostrei aqui no vídeo, vocês vão ter que fazer no computador de vocês, tá? Vocês vão conseguir baixar isso daqui, né? Vocês vão conseguir baixar, tá bom? Do jeito que tá aqui. Essa pasta vendor, que inclusive, ó, ela tá até apagadinha, tá? Porque o GitHub aqui, o VS Code está identificando que ela não está subindo, né, lá para o Git. Ela está até apagadinha aqui. Mas essas bibliotecas aqui, ó, elas não subiram,
E vocês vão prestar aí na máquina de vocês para poder fazer o desenvolvimento, tá bom? Então, né? O ideal, certo? O ideal é que vocês peguem esse vídeo dessa aula e vão fazendo na máquina de vocês, porque vocês precisam aprender. E aprender, às vezes, é muito custoso e tem que ter prática, viu? Lino, ele está perguntando, ainda não. Tenho que entender melhor para conseguir fazer uma pergunta. Beleza. Pessoal, é isso daqui que vocês precisam estar. Vocês estão aqui para isso, tá? No IFTO, vocês estão aqui para estudar, beleza? E para poder aprender, tá bom? Então, eu já estou entregando para vocês aqui um processo mastigado, né? Para vocês, né? Bem explicado, assim, com gravado, né? Então, para que vocês, né? Refaçam e aprendam, tá? E aí, se vocês não. E essa nossa disciplina aqui, ela é uma carga horária elevada. Então, ela. Toda semana são 3 aulas, né? São 3 encontros. Né? Então, por exemplo, se você não tirar um tempo toda semana para fazer o que está sendo proposto nessa disciplina, se você ficar 2 semanas sem estudar ela, provavelmente você vai ficar perdido no restante do semestre inteiro. Então, vocês não podem ficar sem estudar o conteúdo da disciplina durante a semana. Tem que estar, mesmo que não seja no dia, mas na semana vocês têm que parar para estudar essa disciplina. E a minha recomendação é que seja no dia da aula, né? Naquele dia da aula, vocês não iam ter que estar lá no IFTO mesmo, estudando dentro da sala de aula, entra para o quarto e vai estudar aquela disciplina, né? Ver os vídeos, beleza? E, pessoal, professor, quando eu faço na minha máquina, não funciona. O senhor faz na sua máquina e funciona, mas na minha máquina não funciona. É por isso que tem o Docker, tá? Para não ter essa desculpa. E, tá? É o seguinte, vocês têm que vir aqui, porque o erro acontece na máquina de vocês, aí às vezes vocês falam comigo lá no WhatsApp, professor, na minha máquina deu erro. Aí eu nem sei o que aconteceu na máquina de vocês, eu precisava ver o print primeiro, né? Então, ó, o que que eu quero que vocês façam? Vocês venham aqui no GitHub, entrem aqui no repositório, venham aqui nas issues, e você cria uma issue aqui, ó. Ó, já tem aqui uma issue aqui, ó. Docker no Windows 7, ó, o Judson. Beleza, agora nós já vamos, eu já tenho condições de vir aqui, né? E ver qual é o erro que está dando e construir para ele aqui uma solução. E essa solução já pode servir para outros alunos também. Se você sabe essa resposta, você também pode vir aqui e responder, tá? E aí eu já vou poder montar aqui uma instrução para ele, para mim conseguir resolver. É muito melhor. Às vezes você fala comigo no WhatsApp e naquele momento lá eu estou fazendo uma outra coisa. Não estou com a cabeça concentrada naquilo. Ou eu estou numa outra reunião, ou com minha filha aqui em casa, ou fazendo uma outra coisa. E às vezes é difícil para mim parar para atender você no WhatsApp. E no WhatsApp é tudo muito difícil, porque é tudo. Não tem como eu pesquisar ali na hora. Então, quando você posta uma dúvida sua aqui, é muito melhor para mim ajudar você, porque eu vou estar no computador. Eu tenho muito mais facilidade para poder pesquisar em outras formas, para poder fazer o print, para poder montar um tutorial aqui mais explicado, para resolver a sua dúvida. Né? Então, o meu pedido é que vocês tenham dúvidas, vocês venham aqui e criem as issues aqui, tá? Porque fica mais fácil para mim. Alexandre Santana, eu não consegui instalar Docker nem no Windows 10 Single Language e estou usando máquina emprestada enquanto chega a tela da minha. Não posso formatar. Pois é, o Windows tem esse problema, né? Com o Windows aí.
porque o Docker só funciona no Windows 10 atualizado e uma versão do Windows, né? Olha, quando no Linux não dá pau, sabe? Eu faço a instalação bonitinha aqui, vou configurando, não dá pau, né? O VirtualBox não vai ajudar, Judson, tá? Por quê? Porque o VirtualBox vai cair naquela situação, tá? De você ter que ter uma máquina potente para rodar 3 sistemas operacionais. Você vai ser o sistema operacional hóspede, o hospedeiro, né? Aquele hospedado, e dentro daquele nós ainda vamos instalar um Docker lá dentro. É muito sistema operacional para conseguir rodar um serviço, né? 3 sistemas operacionais para conseguir rodar um serviço não vai funcionar, a não ser que você esteja uma máquina realmente muito boa, né? E ela consiga rodar rápido esses 3 sistemas operacionais. Não vai funcionar, viu? Um pendrive vai ajudar, Alexandre, tá? Ela vai ajudar com o pendrive. Só que o pendrive ele também é mais devagar, viu? Beleza? O ideal é se você tivesse um HD, né? Se você tivesse um HD externo, seria melhor. Aí você instalar o sistema operacional desse HD externo, ia ser show de bola, né? Né? Se tiver como comprar um SSD, né? Ia ser bom, viu? Se tivesse como comprar um SSD, tá? E aí, pessoal, podemos encerrar nossa live ou vocês querem perguntar algo mais? Beleza, então. Ok, então. Então, é isso aí, pessoal. Então, ó, vamos estudar, tá? Não deixa o conteúdo acumular, não, beleza? Porque vocês já estão tendo uma oportunidade de ter uma pessoa para estar guiando vocês aí nas principais dificuldades, viu? Então, vocês têm que aproveitar aí para poder estudar, tá? E eu quero ver se nós chegamos no final da nossa disciplina com um produtozinho completo aí para nós poder, para você treinar bastante aí, né? Poderem aprender um pouquinho aí de PHP, tá? Beleza? Ok, então, pessoal. Então é isso daí, tá? Desejo um forte abraço para vocês e até a próxima semana, tá bom? Tchau, tchau.